Welcome and thank you for standing by for today's conference. All participants will be in listen-only mode for the duration of today's call. Today's conference is being recorded. If you have any objections, you may disconnect at this time. I would now like to turn the call over to André Leal. Thank you. You may begin. Thank you, Melinda. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença na terceira edição da série de webinars do programa Select USA aqui no Brasil. O evento de hoje nós temos a participação de alguns ilustres colegas, onde nós iremos discutir as tendências e perspectivas na economia dos Estados Unidos nesse novo normal, né? Então agora, na reabertura do mercado norte-americano e com todas as mudanças causadas pela pandemia do Covid-19, nós vamos discutir um pouquinho as tendências e perspectivas e, principalmente, através de um colega que, inclusive, mora nos Estados Unidos, conversar um pouquinho da percepção que ele tem sobre tudo o que está acontecendo. Eu vou deixar nesse slide mais 5 segundinhos para que quem ainda não ligou pelo telefone, eu peço que ligue. Para os que já ligaram, eu gostaria apenas de explicar esse sistema dual que nós utilizamos, utilizando a plataforma digital para os slides e o telefone para a voz, né, para o áudio dessa ligação, ele é importante para que nós possamos manter aí alguns parâmetros que são exigidos com respeito à privacidade dos dados dos usuários. Então, para a gente é muito importante, como governo federal dos Estados Unidos, que isso seja respeitado. E dando sequência aí, começando, eu gostaria de apresentar os palestrantes de hoje. Então, eu, André Leal, trabalho no Consulado Geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, onde gerencio o programa Select USA, que é o programa de internacionalização para os Estados Unidos. Depois, na sequência da minha apresentação, eu terei minha colega Mariana Falkenburg, que é diretora do escritório da Enterprise Florida International aqui no Brasil, que é a agência de fomento do estado da Flórida. O Fábio Yamada, também diretor desse escritório aqui no Brasil, ele vai participar conosco na sessão de perguntas e respostas, que vai acontecer ao final desse evento, através do chat da plataforma do Webex, então a plataforma digital. Na sequência da apresentação dos meus colegas da Flórida, eu terei o Michel de Amorim, que ele é sócio da consultoria Drummond Advisors e mora nos Estados Unidos. Então, o Michel, além de fazer uma apresentação bastante interessante quanto aos incentivos criados para fortalecer e para auxiliar as empresas de pequeno e médio porte nos Estados Unidos a partir da pandemia, ele vai também dar um panorama aí a partir da visão de quem mora lá no país. E finalizando a série de apresentações, eu terei minha colega Mariana Desani, que é a especialista do escritório do estado da Georgia aqui no Brasil. Ela também vai falar um pouquinho sobre como o estado da Georgia tem reagido para auxiliar as empresas locais. E, como de costume, antes da gente começar a apresentação do programa Select USA, a última chamada aí, eu sei que talvez quem não esteja no telefone não está me ouvindo, mas ainda tem os códigos na tela para que as pessoas possam ligar. Então, vou deixar mais 2 segundinhos antes de eu começar a apresentação para que a gente possa aí dar rumo da sequência ao evento. Então vamos lá. Pois bem, começando aqui a apresentação, para quem é novo, não esteve nos últimos webinars, ou mesmo tem desenvolvido a primeira interação com o programa Select USA e o Consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo. O Select USA ele é uma iniciativa do governo federal dos Estados Unidos que foi criada em 2011 a partir da evolução de um programa anterior de 2007. Ele é um programa que foi criado para auxiliar toda e qualquer empresa, independente do segmento de mercado, independente do setor de atuação, para que essa empresa possa investir nos Estados Unidos e colocar a sua base no mercado norte-americano para fazer negócios. Seja uma base voltada a desenvolver operações comerciais, seja uma empresa voltada a desenvolver pesquisa e desenvolvimento ou até mesmo manufatura nos Estados Unidos. O nosso papel é prover informações, é criar conexões e, principalmente, fazer essa empresa entender como funciona o mercado norte-americano e como funcionam as leis para que ela faça negócios no país. Então, ser a porta de entrada do mercado norte-americano através da figura do governo federal, que é quem realmente subsidia as atividades do Select USA e, principalmente, quem coordena os esforços para a atração de investimento estrangeiro de empresas para os Estados Unidos. Agora, como o Select USA
ajuda as empresas nesse trabalho de entrada no mercado norte-americano? Através de pesquisas de mercado, então sim, o Select SA ele faz levantamentos voltados a identificar quais são as oportunidades, quais são os segmentos intrínsecos àquele mercado e suas tendências de expansão ou retração, e principalmente como se dá o arranjo daquele segmento de mercado no mercado norte-americano, para que as empresas possam sim identificar qual o local mais favorável para o desenvolvimento dos seus negócios e principalmente quais são os cenários ideais para o estabelecimento daquela operação. Além disso, o Select SA organiza eventos e atualmente, devido à pandemia do Covid-19, nós organizamos uma série de eventos virtuais, então migramos para uma plataforma onde nós conseguimos trazer valor para os nossos clientes e contatos através dos métodos mais modernos que nós temos. Um dos eventos que eu gostaria de destacar, então, além dessa série que foi feita para o mercado brasileiro, é um evento que nós teremos agora no mês de julho ainda, voltado para a promoção de pitch, né, de sessão de pitch para startups do segmento de saúde com interesse em internacionalizar para os Estados Unidos. Então, em conjunto com o estado de Minnesota, o Select SA tem organizado uma sessão de pitch, onde eles vão poder conversar não só com o próprio estado, mas também com investidores. Para quem tiver interesse, todos esses eventos são gratuitos e estão disponíveis no site do Select SA, que é selectsa.gov de governo. Um outro serviço é o Ombudsman, onde nós realmente explicamos para as empresas como realmente se portar perante o mercado norte-americano com relação às leis e regras para se fazer negócios no país, e nós conseguimos destrinchar todas as regras intrínsecas ao negócio, não só no âmbito federal, mas também no âmbito local, seja o estado ou mesmo condado e cidade que essa empresa vai estar se apresentando. E aí, por último, mas não menos importante, os guias que respondem às perguntas para que as empresas possam iniciar o processo de entrada no mercado norte-americano. Então, como entrar nos Estados Unidos, como colocar uma empresa lá, questões relacionadas a vistos. Essas perguntas nós respondemos através de duas publicações do programa Select SA. A publicação à esquerda foi lançada recentemente, agora em junho, uma publicação que por enquanto está disponível apenas em inglês e disponível no site do próprio Select SA, respondendo aí as principais dúvidas das empresas estrangeiras para investir nos Estados Unidos. E do outro lado, um guia que nós lançamos em conjunto com a consultoria Drummond Advisors, que busca explicar, voltado para empresas brasileiras e dentro da realidade dessas empresas, qual o passo a passo e principalmente qual estratégia que elas devem desenvolver para iniciar o seu processo de entrada no mercado norte-americano. Então, em linhas gerais, esse é o Select SA, esses são os serviços e essas são as maneiras que nós podemos ajudá-los. Essa apresentação depois vai ser enviada para os senhores através da plataforma dos nossos colegas da Drummond Advisors e vocês terão acesso também aos links dela para que vocês possam depois fazer o download dessas publicações, bem como visitar outras possibilidades dentro do site do Select SA. Agora, começando a nossa apresentação, e quem acompanhou os dois primeiros seminários sabe que eu estou puxando sempre um pouquinho do seminário anterior para que a gente possa explicar aonde nós iremos nessa oportunidade. Então, primeiro seminário do Select SA, a gente discutiu principalmente o que as empresas devem considerar para investir nos Estados Unidos e principalmente o que fazer e não fazer nesse processo de internacionalização, dando diretrizes ali para que todos pudessem se preparar e entender dentro das suas capacidades como iniciar esse processo de internacionalização. No último encontro que nós tivemos, eu falei um pouquinho sobre as ferramentas para que nós pudéssemos encontrar o melhor local para se fazer negócios nos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque os Estados Unidos é um país que tem uma dimensão continental. É muito grande, tal qual o Brasil, e sabemos que em cada um dos estados existem práticas, existem segmentos que são mais fortes e diferentes. Então, por isso é importante se preparar. Mas eu sempre mostrei essa película falando sobre as oportunidades, sobre realmente segmentos de mercado que estão mostrando mais aderência a novos entrantes, que têm oportunidades para que novas empresas possam entrar nos Estados Unidos. E não são os únicos, obviamente, mas em termos de macro segmentos de mercado, são as áreas onde nós temos vislumbrado
as maiores oportunidades. E hoje, ao final dessa série de 3 webinars, o que nós queremos trazer para os senhores e senhoras é uma base de conhecimento entendendo onde estão os Estados Unidos hoje, após um momento que nós temos mais clareza com relação à crise da pandemia do Covid, quais são as possibilidades do mercado norte-americano e como nós podemos ajudá-los. A partir de agosto, nós vamos ter uma série de webinars discutindo oportunidades setoriais, e aí sim trazendo experts dos segmentos de mercado e as regiões com maior aderência para que nós possamos discutir aí sim no dia a dia, na prática, o que tem acontecido e como vocês podem se beneficiar. Então, é importante entender que as oportunidades existem e existe espaço para que as empresas estejam nos Estados Unidos. Mas é muito importante o preparo, e essa primeira série de 3 webinars, ela focou muito nisso. E começando aqui, falando um pouquinho sobre Estados Unidos no novo normal. Nós temos aqui esse webinar hoje como foco apresentar para os senhores quais são as políticas e quais são aí os métodos criados pelo governo federal dos Estados Unidos para incentivar e alavancar o desenvolvimento da economia, focado em auxiliar os pequenos e médios negócios, mantendo empregos e girando, assim, automaticamente a economia dos Estados Unidos. Eu não vou discutir aqui nesse webinar hoje medidas tomadas com relação à prevenção, saúde, controle da pandemia, mas caso nós tenhamos pessoas interessadas, o site da própria Casa Branca, da administração federal do presidente Trump, ele tem um website voltado a explicar exatamente isso, que eu deixo aqui à disposição de todos, e ele discute todos os aspectos em termos de medidas tomadas pela administração federal em relação à Covid-19. Então, aí a gente vai encontrar aspectos ligados à urbanização, então nós vamos ter aspectos ligados à própria saúde, outros ligados à educação, falando sobre plataformas de educação, tendências e por aí adiante. Mas como o foco hoje é mostrar para as empresas o que tem acontecido com relação aos negócios e como de maneira prática os Estados Unidos têm incentivado os negócios e girado a economia para que a economia se recupere de uma maneira mais breve, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, quem tiver interesse, eu deixo esses websites à disposição. São websites oficiais da administração federal do presidente Trump e certamente vocês vão encontrar informações oficiais e principalmente em informações que vocês podem confiar. Agora, começando aí a nossa conversa de hoje sobre como realmente os Estados Unidos têm incentivado as empresas, tentando estimular a economia e principalmente criando uma plataforma para que os negócios continuem a prosperar nos Estados Unidos. E quando nós falamos negócios prosperarem nos Estados Unidos, nós estamos falando de toda e qualquer empresa. A partir do momento em que uma empresa estrangeira tem sua subsidiária estabelecida nos Estados Unidos, seja ela um pequeno escritório ou mesmo uma grande planta de manufatura com mais de 3 mil funcionários, é uma empresa que o governo considera local. É uma empresa que é relevante para a economia local e realmente tem importância para que a mesma prospere e continue mantendo os postos de trabalho e as relações comerciais que ela desenvolve com os parceiros locais. Para isso, no final de março, nós tivemos o presidente Trump sancionando o que a gente chama de CARES Act, que é o ato executivo voltado a prever as ações e medidas tomadas pela administração federal para incentivo e controle da pandemia nos Estados Unidos. E o CARES Act ele divide ali em alguns aspectos as competências voltadas ao incentivo e estímulo aos negócios nos Estados Unidos. Primeiro ponto que eu vou mencionar, que eu não vou detalhar esse ponto aqui, que seria o Paycheck Protection Program, porque o meu colega Michel Amorim, ele vai discutir durante a apresentação dele sobre esse programa. Mas uma das atividades pensadas, idealizadas e implementadas pela administração federal foi injetar na economia um aporte de quase 700 bilhões de dólares, onde esse valor ele seria destinado a auxiliar pequenos e médios negócios a manterem seus negócios abertos e, principalmente, a manterem os postos de trabalho criados nos Estados Unidos.
ainda existem chamadas para inscrição nesse programa e o mais importante, ele é um programa pensado exatamente para auxiliar todo e qualquer empreendedor que está nos Estados Unidos e tem enfrentado, sim, dificuldades nesse período de pandemia. No site do SBA, que seria, eu gosto de fazer um paralelo, o equivalente ao SEBRAE brasileiro, é um órgão da administração federal do governo dos Estados Unidos, mas ele é um equivalente ao SEBRAE, auxiliando as empresas no empreendedorismo, provendo conteúdo para que as empresas possam se preparar e entrar no mercado norte-americano, ou mesmo auxiliando na gestão dos negócios. O SBA ele tem auxiliado de maneira bastante prática toda e qualquer empresa. Então, inclusive informações em português sobre como empresas podem aderir ao Paycheck Program estão disponíveis no site dos mesmos. E certamente foi um dos grandes estímulos para que o emprego fosse mantido nos Estados Unidos. Obviamente, a gente teve um crescimento da taxa de desemprego, é um fator, claro, muito preponderante por causa da pandemia de Covid, mas muitos outros foram salvos graças a esse estímulo que foi criado pela economia e está à disposição também das empresas estrangeiras que têm operações nos Estados Unidos, resguardadas as peculiaridades do programa. Então, essa foi uma das primeiras medidas tomadas pela administração federal para auxiliar as empresas a manterem suas atividades. Eu não vou entrar muito no detalhe, como eu falei, o meu colega Michel de Amorim vai conversar depois em detalhe. Uma das outras medidas tomadas pelo governo federal dos Estados Unidos foi criar uma plataforma onde as empresas, principalmente pequenas e médias, pudessem continuar abrindo novos mercados, mercados com parceiros estratégicos dos Estados Unidos, e assim conseguir desenvolver novos esforços para manter as suas operações em crescimento. Então, uma das atividades desenvolvidas, e este é um dos mandatos também da administração federal pelo Departamento de Comércio, foi exatamente eliminar toda e qualquer cobrança para serviços de promoção à exportação das empresas norte-americanas. Então, neste momento, até final de setembro, toda e qualquer pequena e média empresa nos Estados Unidos que busca expandir as suas atividades para outros mercados, e quando eu falo mercados, o Departamento de Comércio ele tem atividades em mais de 75 países mundo afora hoje. O Departamento de Comércio ele está auxiliando na abertura de negócios, abertura de contatos, promoção de produtos e serviços de maneira gratuita. E um ponto importante, por que eu menciono isso, né? Esse webinar hoje ele é voltado para que as empresas brasileiras entendam como internacionalizar e ter sua operação nos Estados Unidos. Como eu mencionei lá atrás, toda e qualquer empresa, a partir do momento que estabelece a sua subsidiária em solo norte-americano, é considerada uma empresa norte-americana para o governo federal. E por esse motivo, passam a ser elegíveis também para promover a exportação de seus serviços e produtos mundo afora. E a partir daí, o que essas empresas têm acesso? A uma equipe extremamente qualificada, com um background muito voltado ao mercado e trazendo realmente o insight de cada um dos países onde eles estão presentes para auxiliar as empresas na abertura de novos mercados. Então, seja desenvolvendo contatos com um distribuidor, um agente local, ou mesmo solucionando questões para a entrada e exportação de um produto dos Estados Unidos para aquele país. Se a tua empresa está nos Estados Unidos, se você já tem uma empresa estabelecida nos Estados Unidos, procure o serviço comercial. Eles têm escritórios em mais de 111 cidades norte-americanas, mapeando ali principalmente as macro-regiões, e eles estão aptos a auxiliar a sua empresa a se preparar e abrir outros mercados. Agora, qual a relevância disso, né? Então, só para a gente colocar aqui em contexto, as empresas brasileiras que estão hoje presentes no mercado norte-americano, elas exportaram quase 5 bilhões de dólares a partir dos Estados Unidos para outros países mundo afora no ano passado. Isso aí representa mais ou menos 5% do que foram as exportações brasileiras a partir do Brasil. Ou seja, com um contingente muito menor de empresas brasileiras nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma capacidade de
exportação muito maior, principalmente devido à infraestrutura avançada dos Estados Unidos, a facilidade no trâmite e desburocratização dos processos para exportação. Então, é um modelo que vale muito a pena, principalmente se a sua empresa busca consolidar operações, seja no Oriente Médio, seja na América Latina ou até na Ásia. Os Estados Unidos, ele funciona como um hub muito bem nesse tipo de negócio. Então, é um suporte que foi criado a partir da Covid com a isenção das taxas para esses serviços, mas que é um serviço que existe há mais de 40 anos, auxiliando empresas norte-americanas e deve também ser utilizado por empresas brasileiras que já estão nos Estados Unidos, porque ele está auxiliando, sim, as empresas a continuarem suas operações e principalmente manter os empregos durante esse período da Covid-19. Agora, quando a gente fala em exportação, é muito importante entender também que um dos outros atos instituídos pelo CARES Act, que foi realmente esse ato executivo do presidente Trump, foi criar mecanismos para que os Estados Unidos pudessem não só incentivar a exportação, o processo em si, mas criar mecanismos financeiros para solidificar e principalmente dar liquidez ao mercado para que as empresas norte-americanas pudessem exportar. Então, a partir daí, foi delegado ao Exim Bank, que seria o banco de fomento, né, o banco credor dos Estados Unidos, para que ele pudesse auxiliar a garantir os empréstimos para as empresas norte-americanas em processo de exportação. Eu nem tinha mencionado isso, mas durante as perguntas e respostas que nós teremos ao final, se alguém quiser fazer alguma pergunta relativa ao Exim Bank, Fábio Yamada, que é o representante do estado da Flórida no Brasil, ele pode responder algumas perguntas também, pois ele trabalha em conjunto com um banco certificado ao Exim. Agora, quais foram as medidas criadas pelo Exim durante a pandemia? Então, foi criado o famoso empréstimo ponte, né? Ou mesmo o financiamento ponte. O que é o financiamento ponte? É um financiamento criado para que a curto prazo seja dada liquidez àquele negócio exportador e a longo prazo o banco garantidor, neste caso o Exim Bank, possa trabalhar com as instituições financeiras do país do importador, garantindo assim melhores condições para que ele possa pagar o seu empréstimo relativo às exportações. Então, não é simplesmente um esforço do governo federal em conectar as empresas locais dos Estados Unidos a outros mercados para que elas possam exportar neste período, garantindo assim retornos não previstos e aumentando essa capacidade de crescimento ou mesmo de manutenção das atividades, mas também através do banco garantidor, o Exim Bank, criar um arcabouço financeiro para que essas exportações consigam acontecer. Nós sabemos que o mercado hoje tem uma liquidez bastante reduzida e com isso foi injetado aí um capital bastante alto no Exim para que ele possa garantir essas exportações. André, como é que eu consigo exportar o meu produto da empresa brasileira a partir dos Estados Unidos? Então, hoje, quem tem uma base nos Estados Unidos e consegue garantir a agregação de valor ou mesmo a manufatura de seus produtos no mercado norte-americano, provavelmente vai ser elegível para transformar aquele produto com um produto selo Made in America. E, a partir daí, ser elegível para exportar e receber todo esse tipo de suporte do Exim Bank. O Exim Bank também, eu deixo aqui o website deles para os senhores e senhoras. Ele tem gerado uma série de webinars também, todos em inglês nesse caso, discutindo não só como ele tem auxiliado no dia a dia as empresas, mas também oportunidades em segmentos específicos, porque o Exim agora ele passou a ter um papel crucial no desenvolvimento de determinados segmentos para que esses segmentos possam se preparar à exportação. Então, o Exim Bank ele trabalha muito próximo a grandes bancos que fomentam a importação em outros países e ele tem as métricas e o conhecimento para auxiliar as empresas locais nos Estados Unidos a desenvolver as suas estratégias para atingir outros mercados. Então, é mais um suporte aí que foi fortalecido durante a pandemia do Covid graças ao CARES Act. E aí, chegando no último ponto, e que para mim é o mais importante,
esse é um esforço que a gente tem ouvido já há pelo menos 4 anos, do desenvolvimento do supply chain dos Estados Unidos, muitas vezes ouvindo através dos movimentos de trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos. Com a pandemia do Covid-19, ficou muito claro que é importante que os países tenham alianças estratégicas, supply chains, ou seja, cadeia de fornecimento mais próxima dos seus países e que alguns segmentos estratégicos estejam posicionados de maneira mais próxima às indústrias dentro do próprio país. Então, uma perspectiva, e olhando o que hoje tem acontecido nos Estados Unidos, olhando os segmentos estratégicos que o Select USA mapeou como áreas onde nós vemos franco crescimento nos próximos anos, e considerando também oportunidades para novos entrantes estrangeiros, é importante ter em mente que um dos grandes esforços da administração atual será o desenvolvimento de um supply chain local, seja trabalhando com empresas ligadas diretamente à manufatura ou mesmo parceiros que vão prover serviços de logística para que essas empresas possam atingir o seu consumidor final. Seja trabalhando com empresas que trarão a produção dos insumos básicos para segmentos de mercado ou mesmo aquelas que estão trazendo novas tecnologias e revolucionando o desenvolvimento da manufatura nos Estados Unidos. O desenvolvimento do supply chain é crucial, e quando a gente fala supply chain aqui, é muito importante entender que a manufatura hoje não são simplesmente fábricas, mas sim as fábricas atreladas à tecnologia, ou seja, empresas de internet, empresas de informações da comunicação, elas têm oportunidades gigantescas nos Estados Unidos, empresas ligadas à infraestrutura, e não só infraestrutura pesada, mas também infraestrutura ligada a comunicações, tem hoje oportunidades muito grandes, e toda e qualquer empresa que venha fazer parte a solidificar a logística nos Estados Unidos, certamente vai ter oportunidades muito grandes para se desenvolver nos próximos anos. E é isso que nós queremos ajudá-los. O Select USA, ele tem o conhecimento e, principalmente, nós temos os canais para auxiliar os senhores e senhoras a entenderem como fazer parte desse jogo, dessa engrenagem que é a economia norte-americana. Estar presente na economia mais desenvolvida do mundo e um dos mercados financeiros mais sólidos do planeta, certamente trará oportunidades mais relevantes para que a sua empresa possa se recuperar e principalmente crescer neste período do novo normal. E a discussão hoje eu vou encerrando por aqui, mas estou à disposição para que a gente possa responder algumas perguntas ao final desta sessão. Eu deixo aqui os meus contatos. Obviamente, todos os senhores vão receber depois a apresentação, como eu mencionei, que estará disponível. E agora, neste momento, eu vou convidar a minha colega Mariana Falkenburg, representante do estado da Flórida, que vai fazer a apresentação dela. Antes de eu começar a apresentação da minha colega Mariana, eu vou passar um vídeo para os senhores sobre o estado da Flórida. It's not your nature to sit idly by and wait. You are a disruptor, a trendsetter, a groundbreaker. You dream, you build, you transform. You don't see the world for what it is. You see it for what it could be, what it will be, what you'll make it. In Florida, we have a place. Not only do we understand your aspirations, we're ready. We're ready to create, power to achieve, an environment to inspire, freedom to grow, opportunities to succeed. For all the amazing things your future holds, we hold the key. Florida, the future is here. Com isso, eu convido a minha colega Mariana Falkenburg para conversar com vocês agora sobre o estado da Flórida. Mariana, passo a palavra para ti.
Mariana, eu acho que o seu microfone está no mute. Estava. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Bom, a Enterprise Florida é a agência de fomento do estado da Flórida. Nós temos escritório no Brasil desde 2010, ao todo são 13 escritórios internacionais, com duas funções. Uma é de FDI, Foreign Direct Investment, que é ajudar, no nosso caso, as empresas brasileiras a se internacionalizarem e se estabelecerem no estado da Flórida. E, uma vez estabelecidas, ajudar na expansão a novos mercados através da exportação. Tudo isso com o objetivo de gerar empregos no estado da Flórida. Então, nenhuma da nossa assistência tem custo para as empresas que a gente ajuda. Pode mudar de slide, André, por favor. Assim como o Select USA, a Flórida tem alguns target sectors, são alguns setores com foco de atração para o estado, onde eles pretendem atrair o maior número de empresas dessas determinadas áreas. Sendo assim, a gente tem um maior contato com o número de empresas do estado desses setores e, durante a pandemia, do setor de life sciences e de saúde. Então, o que aconteceu no começo da pandemia? Tanto o governo estadual quanto federal vieram até a Enterprise Florida pedindo ajuda para identificar empresas que pudessem fornecer produtos da área médica ou serviços para o combate da Covid-19. Então, mudando um pouco o core do negócio da Enterprise Florida, o nosso trabalho mudou, além de empresas que podiam mudar a sua produção ou implementar a produção para novos produtos médicos, para atender também os hospitais, ajudá-los com novos contratos governamentais, ou empresas que foram afetadas porque importavam produtos da China, por exemplo, e não tinham mais fornecedores para continuar com a produção, então a gente começou a buscar fornecedores dentro do próprio estado e auxiliar nessa introdução e nas negociações. E além disso, pode mudar para o próximo, por favor. Nós fizemos uma adaptação, nosso escritório, que a base fica em Coral Gables, em Miami, foi feita uma adaptação dos serviços básicos que nós prestamos para as empresas, para esse momento atual, durante pandemia e pós-pandemia. Então, nós não pretendemos fazer nenhum evento presencial até que se saia uma vacina. Então, tudo que pôde ser feito no mundo virtual, agora, dessa nossa realidade, foi adaptado para que nenhuma empresa seja prejudicada e os negócios possam continuar. Então, para a busca e para a assistência das empresas que querem se estabelecer na Flórida, todo o processo continua o mesmo. Vocês têm aí a lista base dos serviços que a gente promove, mas a apresentação com os condados, com as regiões, com prestadores de serviço, agora são feitos virtualmente. Pode mudar para o próximo, André, por favor. Já na parte de trade, que é a expansão para novos mercados, a utilização desses outros escritórios internacionais, aí sim, tudo que era presencial virou virtual. E os grants servem também, esse subsídio que o Estado dá para as empresas, servem também para essas novas atividades virtuais. Então, missões comerciais agora são virtuais. Algumas feiras internacionais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo na Flórida, como a FIME, que é uma feira médica, vão ter as suas edições virtuais. E também, em parceria com o Departamento Comercial americano, a gente tem agora o matchmaking, virtual matchmaking, que começou com os nossos escritórios na Europa, já se estendeu esse mês para México e Canadá, e provavelmente a partir do próximo mês, São Paulo, aqui no Brasil, e África do Sul, a gente começa a ajudar, dando listas para ser qualificados no Brasil para as empresas da Flórida que querem entrar no mercado, seja de 15 a 20 empresas, e a gente faz essa introdução virtual, que antes seriam reuniões presenciais aqui no Brasil, agora a gente faz essa introdução virtual de cerca de 5 a 10 contatos para facilitar novos negócios. Seguindo o que o André falou, que o André apresentou para vocês o CARES
e o PPP, né, que é o Paycheck Program, a gente tem um exemplo que saiu hoje nas notícias do condado de Orange County, que é onde fica Orlando, na região central da Flórida, de como eles estão utilizando esse subsídio dessa assistência às empresas e aos pequenos negócios que foram afetados pelo Covid. Então, basicamente, a região recebeu 65 milhões de dólares para ser utilizada no programa no CARES, e eles tiveram até hoje 8 mil inscritos, foram 3 mil empresas aprovadas, quase todas já receberam o auxílio. O auxílio é um subsídio único de 10 mil dólares, que pode ser usado para pagar o aluguel, para pagar a folha de pagamento, e eles estenderam ainda essa ajuda a empresas com até 100 funcionários e que já receberam até 50 mil dólares do PPP. Então, isso até a data de 21 de julho. E, então, eles, por essas contas, já usaram quase metade, um pouco menos da metade do valor destinado, então ainda é uma assistência ainda disponível. Esse é um exemplo, como foi o exemplo de Orange County, mas existem outras cidades que fizeram uma força-tarefa para ajudar principalmente os pequenos negócios, os negócios, cerca de 70% dos negócios ajudados são de propriedade de minorias ou de mulheres, então se encaixam no Small Business Administration. O Michel provavelmente vai falar mais sobre isso, vai dar a versão dele. A Flórida ainda é um estado que está sofrendo com a pandemia, mas em termos de negócios, de trabalho, a gente está trabalhando, as empresas continuam muito bem assistidas. E para quem tiver, pode mudar para o próximo slide, que é o nosso contato. Quem tiver qualquer dúvida, a gente analisa e trabalha caso a caso. E os números oficiais da Covid-19 podem ser encontrados no nosso website, que é enterpriseflorida.com. Tá bom? Eu acho que é isso. Espero não ter passado meu tempo e a gente fica à disposição. Mariana, muito obrigado pela sua apresentação concisa e no tempo. O Fábio vai estar participando, ele é o outro diretor do escritório da Enterprise Florida aqui no Brasil. O Fábio vai participar das perguntas e respostas ao final desse evento. E dando sequência agora, eu vou convidar o meu colega Michel de Amorim, um dos sócios da consultoria Drummond Advisors. Michel, que é residente do estado da Flórida. Eu não lembro a cidade agora, Michel, me desculpa. Mas eu vou convidar o Michel para que ele faça a apresentação dele. Michel, por favor, verifique se o seu telefone já saiu do mudo. Vou passar a palavra para ti. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Pessoal, como é que está o áudio aí? Se tiver algum problema, me avisem, por favor. Está perfeito, Michel. Obrigado. Ótimo, obrigado, André. Bem, pessoal, a gente normalmente participa dos eventos do Select USA e agradeço aí ao André, à Laura, toda a organização do evento pelo convite. Normalmente a gente está sempre falando muito da internacionalização de empresas, aspectos tributários e envolvendo o Brasil e Estados Unidos, né? E hoje a gente enfim, vai compartilhar um pouco da realidade, como que a gente tem visto o impacto da pandemia no mercado americano, o que a gente tem visto aqui no portfólio dos nossos clientes, das empresas estrangeiras com operações nos Estados Unidos. Eu acho que é um momento aí de compartilharmos ideias, a gente tem trabalhado muito forte no aspecto, né, da aplicação do PPP para clientes, para empresas que são parceiras ou não são clientes, mas que têm dúvidas no processo. Então, a ideia hoje desse bate-papo é um pouco dessa troca de experiências e ao final vou deixar meu contato. Quem tiver dúvidas, fiquem à vontade, mandem um e-mail, entre em contato com o nosso time de comunicação, está aqui também presente, para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas. Eu queria também, antecipadamente, agradecer aqui a Maria Eduarda e toda a nossa equipe de comunicação. André, por favor, próximo slide. Bem, fazendo uma rápida apresentação da Drummond Advisors, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de consultoria especializada em transações entre o Brasil e Estados Unidos.
nosso foco na área contábil, tributária, jurídica e consultoria de negócios, né? Nós temos um braço que a gente chama de advisory, muito relacionado aí a startups, a alavancagem, a aceleração de empresas. Então, aqui um breve resumo aqui da nossa operação. Nossos escritórios estão em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Os escritórios permanecem fechados, né? O pessoal está todo remoto. Eu sou o único aqui no escritório. Enfim, a gente tem levado muito a sério aí o aspecto da pandemia. André, por favor. E como eu mencionei hoje, a ideia é a gente repassar um pouco do panorama atual, né? Cobrir os aspectos dos incentivos e, como muito bem mencionado pelo André, uma vez uma empresa estrangeira, uma empresa de capital estrangeira, ela é estabelecida nos Estados Unidos, o governo americano trata essa empresa como uma empresa americana, né? Então, os incentivos que foram disponibilizados, o PPP, são incentivos que são aplicados também para empresas com capital estrangeiros que estão constituídos nos Estados Unidos. Essa é uma dúvida muito comum que nós recebemos ao longo do processo, principalmente do PPP, mas não existe essa restrição, né? A restrição era quanto ao número de funcionários nos Estados Unidos, né? Então, qualquer empresa com menos de 500 funcionários nos Estados Unidos, ela, em tese, qualifica para o programa. Tá? A gente vai cobrir um pouquinho aqui esse aspecto. E, falando um pouco da visão de negócio, no momento atual, o que a gente tem visto? Uma visão muito próxima de investidores que trabalham próximos aqui ao nosso time, e também cobrindo um pouco das oportunidades e desafios. Tá? Então, como eu mencionei, a ideia é um bate-papo bem dinâmico, uma troca aí de experiências. Eu sei que as perguntas e respostas serão feitas ao final, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário adicional, fique à vontade para colocar no chat aqui para a gente fazer aí esses próximos minutos mais interativos possíveis. André, próximo, por favor. Bem, falando do panorama atual, o que a gente observa? Né? A gente observa um consenso no mercado que o impacto inicial, aquele baque, ele já passou. Né? Assim, todo mundo que a gente conversa tem um cenário otimista, mesmo falando da segunda leva, dos casos crescendo. Eu acho que os negócios, né, enfim, tiveram realmente aí um impacto significativo, em algumas indústrias mais do que as outras, mas existe um consenso que o pior já passou e agora as empresas estão se preparando para estar sendo chamado desse novo normal. Né? Esse cenário ele é observado no próprio mercado financeiro, a gente vê o otimismo agora, ainda mais com a questão da vacina, enfim. Então, existe uma expectativa em curto prazo de uma solução para esse problema que a gente está vivendo, e isso é refletido em diversos setores. Né? A gente tem visto investidores em busca de oportunidades, a gente tem visto empresas buscando diversificação no aspecto de base de clientes. Enfim, tiveram vários exemplos de empresas que tinham uma concentração de receita em uma determinada indústria, um determinado cliente, e aí numa época de pandemia, num cenário totalmente atípico, essa empresa teve que se reinventar, né? Ou essas empresas tiveram que se reinventar dentro desse cenário. Então, isso tem sido uma constante. A gente tem observado, enfim, uma série de exemplos de empresas que tinham um foco e que agora, né, a gente brinca, trocar o pneu com o carro andando, super comum, isso tem acontecido de todos os lados, né? Eu acho que isso faz parte aí dessa nova realidade, a gente tentar diversificar risco, até mesmo uma oportunidade que muitas empresas estão olhando para o seu modelo de negócio, e tentando, enfim, minimizar esse tipo de exposição. Então, a gente entende que esse vai ser o novo normal. Né? Enfim, a gente, olhando a questão do desemprego, né, na última semana saiu um relatório recentemente que teve um acréscimo, mas se a gente olhar no macro, né, o mês de junho comparado a maio, comparado a abril, a gente já observou uma queda. Né? Então, com a reabertura de uma série de estados e de negócios, a tendência é que haja essa normalização,
ainda tem um número muito grande de desempregados que estão aí sendo beneficiados pelos programas do governo. A gente vai passar um pouco sobre esses programas. Existe uma expectativa de renovação ou de um incremento, nesses programas do governo. E, enfim, isso a gente vai observar aí nas próximas semanas. Falando um pouco do novo normal, André, desculpa, só volta um pouquinho, por favor. Falando um pouco do novo normal, eu queria só mencionar alguns pontos, né? E isso, enfim, é uma realidade também que a gente tem observado em outros países, né? Não é algo exclusivo dos Estados Unidos. O aspecto do home office permanente, muitas empresas já estão fazendo esse movimento, né? E isso parece que veio para ficar, então as empresas estão se adaptando a essa nova realidade, né? E isso tem causado um movimento interessante que a gente tem observado isso aqui nos Estados Unidos, de famílias que estão efetivamente se relocando para subúrbios. Bem, enfim, se a partir de agora eu vou trabalhar remoto, não tenho mais porquê de morar num centro financeiro, eu posso ir para um local um pouco mais distante e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor, reduzir o meu custo de vida. Então, tem sido uma realidade, né? O momento em que as escolas nos Estados Unidos estão de férias, enfim, é uma época onde as pessoas acabam fazendo esse movimento de mudança e é interessante observar essa questão. Tá? Ensino à distância, essa também a gente acredita que vai ser uma nova realidade, né? As escolas estão se adaptando, as universidades estão se adaptando, e existe aí esse é um grande debate, né, sobre a questão do ensino à distância. E o último ponto que eu queria mencionar do novo normal é a reserva de emergência. O americano não é conhecido por poupar, né? E dentro do cenário atual a gente tem observado aí né, por tudo que está acontecendo, pelas incertezas, a gente tem observado essa nova realidade. André, por favor. Falando um pouco sobre os incentivos, bem, um breve resumo aqui, pessoal. O governo, com o CARES Act, né, ele disponibilizou mais de 2 trilhões de dólares para a economia em diversas frentes de auxílios, né? Então, falando de auxílios para as pessoas físicas, a gente teve aqui um benefício quanto aos cheques que foram literalmente enviados por correio para residentes fiscais americanos, né? E aqui, de novo, incluindo os estrangeiros que fizeram impostos de renda nos Estados Unidos nos últimos anos, como residente fiscal americano, receberam aí até $2.400 do casal, $500 adicional por dependente abaixo de 17 anos. O seguro-desemprego adicional de $600. Então, o seguro-desemprego ele é um benefício no nível estadual, né? E o governo federal ele tem contribuído em adição a esse benefício estadual $600 por semana, por um período de até 4 meses. O Paycheck Protection Program, que foi mencionado anteriormente, né, que são empréstimos de até $10 milhões para pequenas empresas. E muito interessante, o Paycheck Protection Program, ele tem aí o viés de ser um empréstimo perdoável, né? Existe a intenção aí do que a gente chama do perdão dessa dívida, desde que esses recursos sejam utilizados para a manutenção dos funcionários da folha de pagamento, gastos com salários e encargos relacionados à folha. Então, literalmente, o governo injetando dinheiro aí nas empresas sem uma expectativa de retorno, né? No caso, a gente vai passar um pouco sobre as premissas. Essas premissas, elas não sejam atendidas, aí sim existe aí uma questão quanto ao pagamento desses empréstimos. Tá? E um outro ponto que eu quis mencionar aqui foi o EIDL, Economic Injury Disaster Loans, que é um programa que já existia pelo SBA, como o André mencionou, né? E que são empréstimos de até $2 milhões para fins de capital de giro. Então, o EIDL ele não tem efetivamente uma natureza de gastos relacionados à folha de pagamento, mas aqui também não tem a questão do perdão da dívida. Aqui a gente está falando de empréstimo com taxas subsidiadas pelo governo, mas existe aí uma premissa, existe uma carência, existe a premissa de que esses valores sejam repagos aí ao governo. Um ponto importante
quanto à aplicabilidade, muito foi falado no início do PPP que grandes empresas de capital aberto tiveram acesso a esse programa. As empresas que tiveram acesso, que aplicaram de forma indevida, né, que não foram impactadas pela pandemia de uma forma direta, ou que tinham acesso a capital de uma outra forma, tiveram uma publicidade negativa, né, com tudo que saiu na mídia no início, e elas efetivamente devolveram esses recursos. E hoje em dia, enfim, o programa foi estendido, o prazo inicial ele expirava 30 de junho, foi estendido até 8 de agosto, e ainda tem aproximadamente 130 bilhões de dólares disponíveis no programa. Então, enfim, é um programa que realmente aí foi muito popular e aí ainda tem recurso disponível. André, por favor. E como eu resumi, interessante, foram mais de 4,8 milhões de empréstimos concedidos, né? Aqui na data de 30 de junho, o valor total aportado tinha sido mais de 520 bilhões de dólares. E mais de 5 mil instituições financeiras participaram da distribuição desses recursos. Então, a aplicação do PPP era através das instituições financeiras em que as empresas tinham relacionamento. E essas instituições, elas receberam os recursos diretamente do SBA para fins de distribuição. Agora a gente está numa fase que começa as aplicações para o perdão dessa dívida, né? Então, como eu mencionei aqui, 130 bilhões que ainda estão disponíveis no programa. André, por favor. E como eu mencionei, falando um pouco do panorama atual, na parte de visão de negócios, né? O que a gente espera e o que a gente observa, até por situações passadas, né? Os Estados Unidos tem a economia tem esse poder de reação, né? A gente participou aqui de 2007, 2008, 2009, tivemos aí na última crise do mercado imobiliário americano, onde realmente, enfim, vimos muitas pessoas perderem as casas, enfim, foi realmente pesado. É óbvio que não se compara à crise atual, né? Uma crise humanitária, enfim, de saúde, econômica, mas a gente observa aí o poder de reação na economia das empresas e as oportunidades que surgem durante essa época de crise, né? Então, a gente sempre menciona isso, enfim, esse aspecto muito importante, e a gente tem visto uma tendência aqui no nosso lado, enfim, em vários aspectos da nossa prática, de empresas estrangeiras que buscam o mercado americano não somente para a internacionalização, mas como uma forma de captação de recursos. Tá? Esse tem sido um movimento quase que global, e inclusive fundos de investimento, investidores anjos de outros países, eles acabam tratando como uma exigência para aquele investimento que a empresa esteja estabelecida nos Estados Unidos. Então, é o que a gente chama de flipping, né, de empresas, onde você tem uma empresa, por exemplo... Oi? Alguém fez algum comentário? Desculpa, a sua ligação caiu 2 segundinhos, mas eu vou pedir para você continuar, por favor. Desculpa, André. Eu estava comentando da demanda que a gente tem visto de empresas estrangeiras se estabelecerem nos Estados Unidos, não somente para a internacionalização, né, do lado operacional em si, mas também para a captação de recursos, né? Então, isso tem sido uma tendência aí no nível das startups, mas não limitado a startups, né? A gente tem observado aí em vários aspectos o mercado de fusões e aquisições nos Estados Unidos muito forte, né? Alavancagem de recursos, recursos disponíveis até mesmo através das instituições financeiras. Então, essa tem sido uma tendência que a gente tem observado, tá? Não só os investidores se estabelecendo nos Estados Unidos através de estruturas legais americanas, por uma questão de governança corporativa, como as empresas se preparando para essa captação de recursos nos Estados Unidos. Tá? Então, é óbvio que do lado do investidor, né, existem vários negócios e oportunidades que estão, teoricamente, aí, com desconto. Né? Então, esses investidores estão olhando essas oportunidades e do lado das empresas, a gente tem observado muitas delas se estruturando, se preparando para essa captação futura. Então, esse tem sido aí um panorama que a gente tem observado aqui na nossa prática. Tá? Então, como eu mencionei,
taxas de juros muito acessíveis, né, do lado americano, acaba obrigando empresas, investidores que têm o capital, que têm a liquidez de buscarem oportunidades mais agressivas. Então, essa é uma realidade e a gente tem visto essa tendência quase que global. André, próximo, por favor. Bem, falando de oportunidades e desafios, o que eu mencionei anteriormente, é um momento em que as empresas estão olhando, né, para dentro da estrutura e repensando uma série de fatores, né? Você tem observado aí, claro, as empresas buscando cortar custos, né, otimizar recursos, enxugar efetivamente a operação. Muitas empresas estão revisitando, por exemplo, planos de escritórios, tendo uma operação mais enxuta, com modelos de trabalho remoto. Então, essa tem sido uma tendência. Revisitar o plano de negócio, né, como eu mencionei inicialmente, você ter talvez uma dependência de um determinado cliente, uma dependência de uma localização específica, dentro de tudo que está acontecendo, né, as empresas estão atentando para isso, né? Será que eu não tenho um plano de contingência adequado para um momento de crise como esse, né? E se tiver um outro lockdown, quais são aí as minhas opções? Então, a gente entende que é um momento de fazer essa reflexão, né? E dentro das opções e dentro dos cenários disponíveis, né, dos incentivos que foram disponibilizados nos Estados Unidos, no CARES Act, surgiram também oportunidades para planejamento tributário. Um dos pontos mencionados no CARES Act é que as empresas, durante esse período, elas podem voltar e utilizar prejuízos acumulados para abater lucros de períodos anteriores. Essa era uma limitação que ela havia sido implementada desde 2018 e agora o presidente Trump reverteu essa limitação, permitindo que empresas pudessem aplicar prejuízos acumulados a lucros de períodos anteriores. Então, surgiu uma oportunidade também no aspecto tributário para que as empresas tenham eficiência e tenham esse benefício. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante, bem interessante do CARES Act. E o que a gente mencionou aqui também, no aspecto de alavancagem de recursos, né? Conheçam as suas opções, conheçam aí, tentem buscar parceiros adequados, instituições financeiras, fundos de investimento, porque realmente essa tem sido aí uma tendência que a gente tem observado. André, eu acho que é isso. Próximo aqui só deixar o link para o nosso e-book, né? Quem tiver interesse, essas são as nossas informações. E vou deixar também ao final aí os meus contatos. Gente, obrigado, André. Estou aqui à disposição também para as dúvidas e, enfim, fiquem à vontade aí para conectar com a gente. Obrigado a todos. Michel, muito obrigado pela explanação. Eu achei bastante rica a sua discussão. E agora eu vou trazer a nossa colega Mariana Besani, representando aqui o escritório do estado da Geórgia, no Brasil. E a Mariana ela vai fazer uma apresentação também discutindo um pouquinho como o estado da Geórgia tem se preparado e modificado o seu suporte às empresas locais. Ao final da apresentação da Mariana, nós vamos voltar todos os participantes para responder perguntas e respostas. Então, quem aí tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a esse processo de internacionalização ou mesmo com relação à reabertura da economia dos Estados Unidos, fique à vontade para perguntar a partir do nosso chat ou mesmo enviando para minha colega Laura Martins, que deve aparecer aí para vocês na aba do chat. Mariana, por favor, verifique se o seu microfone está ligado. Eu estou passando a palavra para ti agora. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o estado e sobre essa situação do Covid-19 lá. Para quem não conhece, a Geórgia é um estado que fica acima da Flórida, entre a Flórida e a Carolina do Sul. É um estado de quase 11 bilhões de habitantes, a grande maioria deles concentrada na região metropolitana de Atlanta. Pode passar, André.
A relação do Estado com o Brasil é antiga. O escritório de representação do Estado da Geórgia está aqui desde 1995. A gente está comemorando 25 anos neste ano fatídico. E desde então, desde que começamos a ter atuação aqui no Brasil, nós representamos o Estado em comércio, investimento e turismo. As exportações do Estado para cá cresceram 143%. No ano passado, o fluxo comercial foi de 2,4 bilhões de dólares, sendo que em 2018 tinha sido de 1,6 bilhões, então foi um aumento considerável. O Brasil também está na Geórgia há muito tempo. Desde o século XIX tem o Consulado Geral Brasileiro em Atlanta. A Câmara Brasileira Americana também tem sede em Atlanta. E mais de 40 empresas brasileiras estão na Geórgia. Essas empresas, elas empregam quase 10 mil pessoas e o Brasil é hoje o sexto maior país empregador dentro do Estado. Essas empresas, pode passar? Algumas dessas empresas estão aqui, elas são de diversos setores: tecnologia, life sciences, ciências da natureza, área química, aeroespacial, defesa, enfim, são de diversos setores. Aí são algumas das grandes, mas a gente tem diversas pequenas também, principalmente da área de tecnologia. E por que elas foram para o estado da Geórgia? Pode passar, André? O estado é o primeiro estado dos Estados Unidos, o estado número 1 dos Estados Unidos dos negócios. Ele tem sido eleito há 7 anos pela Site Selection, que é uma revista especializada em realocação de empresas, desde 2013, e desde 2014 tem sido eleita por uma outra revista especializada chamada Area Development. E algumas vantagens e diferenciais do estado são: a gente tem uma população jovem, muito mais jovem do que a média dos Estados Unidos. É um estado que está no top 10 entre os menores com taxa efetiva de impostos. O custo de vida e o custo de fazer negócios no estado é menor do que a média nacional. E a gente também tem o estado como uma plataforma de negócios internacionais. Além da logística, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o estado tem 12 escritórios internacionais, o Brasil é um deles, mas a gente também está em todos os continentes, quase. Dois escritórios na Europa, Israel, China, Coreia, Japão, Canadá, América Latina, tem vários escritórios. Então, esses escritórios também estão sendo muito importantes nesse momento para as empresas da Geórgia poderem terem um impulso para exportar também. André, por favor. Outras vantagens que a gente tem no estado são a estabilidade, né? Essa taxa de 5,75% do imposto sobre o lucro empresarial foi de 6% por 50 anos. No ano passado, que desceu para 5,75%. São diversos programas de incentivos, não importa o tamanho da sua empresa. É claro que empresas maiores podem ter incentivos de acordo com o seu investimento, mas tem incentivos com relação à criação de vagas de trabalho, a movimentação portuária, trabalhos que pagam mais do que a média do fundado, investimentos, enfim, uma série, pesquisa e desenvolvimento, uma série de possibilidades que, quando a gente está trabalhando com a empresa brasileira, esse estudo é feito. Outra vantagem que eu falei um pouco antes é a logística. A gente tem um aeroporto de passageiros mais movimentado do mundo e 2 portos, Savannah e Dunkley. Savannah, inclusive, é o porto que mais cresce nos Estados Unidos, e está entre os 5 maiores já do país. E uma força de trabalho jovem, como eu falei, que vem muitas vezes para estudar nas universidades que estão entre as melhores dos Estados Unidos do mundo, como a University of Georgia, a Georgia Tech, a Emory, e ficam porque a indústria agrega essa mão de obra e é muito diversificada. André, por favor.
entre os principais setores que a gente tem, inclusive que exportam muito para o Brasil, são a aeroespacial, life science, tecnologia, a gente tem também segurança e cibersegurança e food processing ou manufatura avançada também. No dentro de tecnologia, inclusive, tem várias verticais, eu destaco fintech e health IT, também forte no estado. A gente vê também outros dados aqui sobre as empresas no estado. E esses setores também são muito prioritários. Não digo na retomada, porque a gente fala que o estado não parou, mas no impulso pós-coronavírus, né? Algumas das medidas que a gente tem, todas essas medidas que eu vou falar, elas estão no georgia.org, que é o nosso site central, /Covid-19, tá? Mas a gente tem aqui o Georgia Business Guide, que é um guia para as empresas com medidas simples para elas continuarem funcionando de acordo com as recomendações de autoridades de saúde. A Georgia Safety Promise, que é uma campanha com diretrizes de segurança do Covid-19. Como eu disse, tem essa página, direciona todos os setores e mostra todas as possibilidades de assistência disponíveis. Nós temos um programa que, na verdade, foi criado em 2019, que é o Georgia Made, que destaca e premia os produtos e serviços feitos dentro do Estado. Temos uma iniciativa que também começou no passado, mas sempre mais forte que é o Export Georgia, que é um diretório gratuito onde toda e qualquer empresa da Geórgia pode colocar os seus serviços e produtos que quer exportar, os seus dados, e isso está disponível online para qualquer pessoa interessada. E também, desde o começo da pandemia, mais de 300 empresas modificaram a sua produção para conseguir produzir produtos essenciais para a pandemia. E desde então a gente tem essa plataforma de fornecedores Covid. Além disso, a gente tem os centros de inovação, são 5 centros de inovação do Estado, que estão buscando entrar em contato com as empresas, saber no que pode ajudar para responder às demandas delas. E os escritórios da Geórgia estão fazendo várias calls e webinars sobre... Mariana, muito obrigado pela sua apresentação. Contatos da Mariana e do Sr. José Madeira. Mariana? Oi. Agradeço pela sua participação. A Mariana vai estar disponível agora para perguntas na nossa sessão de perguntas e respostas. Os contatos dela estão na tela para todos que estão acompanhando. E como eu mencionei no começo da apresentação, essa apresentação será enviada por e-mail através da plataforma do YouTube e do canal dos nossos colegas da Drummond Advisors. Eu vou abrir agora a sessão de perguntas e respostas, apenas explicando aqui, então, como funciona a sessão de perguntas e respostas. Qualquer pessoa que tiver uma dúvida, uma sugestão, enfim, qualquer informação que vocês necessitarem quanto a esse webinar que nós tivemos hoje, pode ser feita através do chat da plataforma do Webex. O chat, ele normalmente fica à direita da nossa tela e os senhores e senhoras podem encaminhar as perguntas individualmente no chat geral ou mesmo para a aba Q&A. Eu vou solicitar agora que todos os palestrantes liguem suas câmeras. Laura, você poderia confirmar se nós temos alguma pergunta já na aba Q&A? André, sim, nós temos uma pergunta do Jorge Aguiar. O Jorge perguntou se há algum incentivo para empresas que operam com e-commerce.
Eu vou pedir para o Michel começar respondendo essa pergunta. Michel, vocês trabalham muito com empresas na Drummond que têm base tecnológica, inclusive eu sei que vocês têm grandes clientes do segmento de e-commerce, inclusive com plataformas que vocês auxiliaram, e depois a explanação dos estados, né? Eu sei que a Georgia também tem alguma coisa, o Fábio da Flórida, mas vou pedir para o Michel começar respondendo. Incentivos para empresas de e-commerce, o que você tem visto hoje e principalmente o crescimento desse segmento, Michel? Obrigado, André. Essa é uma ótima pergunta. Os Estados Unidos, como hub de tecnologia mundial, né, a gente tem trabalhado aí com diversas empresas de tecnologia que normalmente buscam os Estados Unidos por vários motivos, né? A questão de infraestrutura, a localização dos servidores, fornecedores, a mão de obra. Então, os próprios competidores, os investidores, enfim. Então, tem uma série de razões que uma empresa de tecnologia, que, né, pela própria natureza, ela já nasce muitas vezes com um viés global, ela queira se estabelecer nos Estados Unidos. Tá? Falando de incentivos específicos no âmbito fiscal, não me vem à cabeça nada particular ao e-commerce, tá? Na verdade, existe uma certa complexidade envolvendo empresas que vendem para vários estados, aí tem uma questão de nexo estadual, mas talvez os estados possam falar melhor aí as oportunidades, né, que eventualmente eles tenham. No âmbito macro, a princípio não, mas por tudo que eu falei, acaba sendo aí um hub de tecnologia, e aí, enfim, Flórida, Califórnia, Massachusetts, Nova York, Geórgia, assim, são estados muito fortes em tecnologia, né, onde você tem aí grandes hubs de empresas, de prestadores de serviço, de empresas que atuam aí na infraestrutura. Mariana Desani, você gostaria de falar um pouquinho? Eu acho que a Georgia tem aí algumas estruturas grandes, de grandes empresas ligadas a e-commerce. Como você vê o segmento hoje? E se você souber de algum incentivo existente para poder conversar com a gente? Olha, a gente não tem nenhum incentivo especificamente para e-commerce, mas a gente tem, a partir da abertura da empresa lá, a gente tem incentivo com movimentação portuária, requisição no site, mas são 2 ou 3 containers que está em seus, mas existem alguns incentivos com relação à tecnologia em algumas cidades, Atlanta, por exemplo, Augusta, e a gente tem uma lista de provedores de serviços para quem está buscando trabalhar com e-commerce, que é um tipo de logística específica, né? Uhum. Fábio, você gostaria de falar alguma coisa sobre o segmento de e-commerce da Flórida? Sem dúvida, André. Foi inaugurado ano passado, perto do aeroporto de Miami, uma clearing house, porque isso daí já vinha sido discutido há bastante tempo com os Correios do Brasil, no sentido de colocar um hub em Miami, para que fosse possível de pagar todos os impostos nos Estados Unidos dos bens antes de serem enviados para o Brasil. Isso daí evita um prejuízo enorme do bem vir para o Brasil e não ser retirado pelo comprador. Então, foi criado no ano passado uma empresa que justamente faz isso. Então, todos os produtos vão para essa empresa, recebem toda a liberação por parte da alfândega brasileira, posteriormente são enviados para o Brasil. Isso daí já está em operação há bastante tempo. Outra coisa que a gente tem, que está crescendo bastante, é a atração de empresas de alta tecnologia, de software, de aplicativos, etc., para a Flórida, para que haja aí um desenvolvimento mais rápido e, principalmente, com investimentos por parte de investidores locais nesse tipo de empresas. Isso daí tem sido uma atividade bastante intensa que depois aí talvez o Michel possa explicar por parte da Drummond, que eles também estão bastante envolvidos nisso e promovendo
alguns webinars para empresas que querem expandir para os Estados Unidos, recebendo até investimentos de americanos. Inclusive, se eu não me engano, a gente tem um webinar da Drummond hoje, agora às 6 horas, onde eles vão falar um pouquinho sobre o ecossistema para a busca de investidores nos Estados Unidos. Depois eu vou até pedir para o pessoal da Drummond encaminhar o convite para quem estava presente aqui hoje. Eu sei que é logo na sequência, às 6 horas, mas caso alguém tenha interesse, seria interessante. O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de responder aqui 2 perguntas. Então, uma pergunta que nós recebemos no chat fala um pouquinho sobre, durante a pandemia, pensando no futuro, quais produtos e serviços que os Estados Unidos necessitam e irá precisar nesse novo normal. Um ponto muito importante, o que eu tentei discutir ali na minha apresentação nos últimos slides, o governo dos Estados Unidos ele está muito focado em desenvolver não só a sua cadeia local, mas a cadeia de fornecimento dos países estratégicos próximos para que ele possa fortalecer a sua indústria local. Então, eu não diria um rol necessariamente específico de produtos que os Estados Unidos pode buscar, mas vamos pensar durante essa pandemia, quais foram os segmentos que foram mais afetados. O nosso interesse do governo federal dos Estados Unidos é evitar que nós tenhamos esses gargalos no futuro. Então, se a tua empresa está ligada ao segmento de têxteis, ou mesmo tecnologia, logística, manufatura 4.0, trazendo aí tecnologias para aumentar a produtividade e eficiência da indústria, esses são segmentos que certamente terão aí grandes oportunidades nos próximos meses e próximos anos. Como um todo, a economia dos Estados Unidos está aberta para todas as empresas e baseado a partir de um relatório desenvolvido pelo Select USA há mais ou menos 18 meses, nós identificamos que segmentos como de serviços, existem diversas oportunidades para empresas estrangeiras estabelecerem-se nos Estados Unidos e atingirem nichos de mercado que hoje existem oportunidades, porém não existem players ativos. Nós temos também o segmento de agribusiness, que o Brasil hoje é muito forte, principalmente empresas que tragam tecnologias para aumentar a eficiência no campo, então certamente são empresas que podem prosperar e mesmo empresas trazendo produtos e medicamentos ligados ao segmento de ciências da vida. Então, não só necessariamente trazer os produtos que estão sendo utilizados agora, durante a pandemia, mas principalmente trazer as suas bases de inovação aos Estados Unidos para que, em conjunto com o ecossistema de inovação local, nós possamos trabalhar nos 2 países. Então, empresas que irão aprender a partir da experiência norte-americana e trazer isso de volta para as suas matrizes. Tem mais uma pergunta aqui falando sobre segmentos específicos e incentivos. No caso, essa fala do segmento de imóveis. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente 2.200 incentivos disponíveis para empresas estrangeiras se estabelecerem. Agora, o que é mais importante, esses incentivos serão sempre analisados com base no plano de negócios das empresas, para que os estados e locais e regiões possam definir se aqueles incentivos são aplicáveis ou não a um determinado negócio. Então, é muito importante que seja desenvolvido um plano de negócio sólido com relação à operação, para que nós possamos validar aí sim se existem incentivos ou não. Eu falei no último webinar do Select USA, que foi no dia 14, que incentivos são excelentes ferramentas para transformar uma ótima decisão em uma decisão melhor ainda. Essa é uma frase que eu escutei de um colega da Drummond mesmo, mas foi o Pedro Drummond, há alguns anos atrás. Incentivos não foram criados para tornar decisões ruins decisões aceitáveis. Então, os Estados Unidos pensam muito dessa maneira. Nós vamos ajudar as empresas a identificar quais são os incentivos que são razoáveis para o desenvolvimento daquele projeto e não tentar criar um projeto a partir do incentivo. Eu vou passar uma última pergunta e eu peço que meus colegas respondam de maneira muito rápida. Fábio, da Flórida, e a Mariana Desani, da Geórgia, com relação a condados com maior
possibilidade e viabilidade para a instalação de warehouses. O que vocês teriam em mente hoje? Quais são alguns programas ou mesmo histórias, casos que vocês já trabalharam para auxiliar nesse processo de instalação de warehouses? Aí você começa? Pode começar, Mariana. Tá. Olha, a gente tem uma concentração muito grande de warehouses nos arredores dos dois portos. Então, nos arredores de Savannah e Brunswick, que ficam no norte e no sul da costa da Geórgia. Ali, em todos os condados costeiros, eu não vou citar todos eles, são em torno de 15. Inclusive, a gente tem ao redor de Savannah um corredor logístico de tecnologia em logística, que é especializado em warehousing. A gente tem Kia, UPS, todas as grandes empresas da Geórgia e dos Estados Unidos têm seus warehouses ali. Com relação a incentivos, também vai depender da questão do plano de negócio, como o André falou, a quantidade de vagas de trabalho criadas, a movimentação dos portos. Também temos warehouses ao redor de Atlanta. Essas normalmente são mais voltadas até para e-commerce. E aí o condado de Atlanta é Fulton. No caso da Flórida, nós temos tido muitos investidores brasileiros investindo em depósitos próximos de Miami, ao redor de Miami, principalmente para se beneficiar do próprio aeroporto e do porto de Miami. Outras áreas que estão crescendo muito são as regiões de Jacksonville, Tampa e mesmo Orlando. Isso daí em função da própria expansão de brasileiros dentro do estado. Mas uma coisa que eu gostaria de mencionar, indo em cima do primeiro comentário que o André fez sobre incentivos e áreas de interesse, né, dos Estados Unidos. Nós tivemos um caso aí muito emblemático da Magnamed, que é uma empresa de ventiladores mecânicos que, no ano passado, decidiu se instalar em Fort Lauderdale. E lá eles começaram a utilizar os serviços de exportação da Flórida e rapidamente ganharam mercado na Europa. E isso daí foi em meados de 2019. No final do ano, eles foram inundados de pedidos de respiradores, tanto da parte de compradores da própria China, naquela época, por incrível que pareça, como de outras partes do mundo. E a Magnamed teve uma multiplicação do seu faturamento ao redor de 20 vezes o que ela faturava em 2009. Isso daí é um caso que, inclusive, foi bastante interessante dela estar no lugar certo, na época certa. Então, muitas das coisas que nós falamos hoje aqui, elas se aplicam, mas também vale a pena que as empresas fiquem antenadas com tendências. Inteligência artificial, inteligência informática, informação de novas áreas de negócios são sempre fundamentais e nós, todos aqui presentes nesse webinar, estamos à disposição para poder ajudar qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida com relação a algum segmento. Muito obrigado, Fábio. Michel, para você eu vou fazer uma pergunta final bem rapidinha. Eu estou colocando aqui na tela agora para que as pessoas possam acompanhar e pegar aqui o link de inscrição. Fala rapidinho, sintetiza para a gente qual vai ser a conversa do webinar que você vai participar agora às 6 horas, que também está ligado à internacionalização de empresas. Claro, André. Primeiramente, obrigado aí pela divulgação. A gente, hoje, eu vou estar junto com o Pedro Drummond, falando sobre o aspecto de clipping de empresas brasileiras, principalmente startups brasileiras que estão no processo de captação de recursos nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vai cobrir um pouco as questões tributárias, jurídicas, societárias, relacionadas a esse movimento. Né? O porquê que as empresas têm feito isso
qual a estrutura que tem sido utilizada, né, a visão do lado dos investidores, por que isso vem sido aí solicitado às empresas, esse movimento. Então, são alguns pontos aí interessantes que a gente vai cobrir. Aqueles que tiverem interesse estão mais que convidados aqui para participar. Obrigado, Michel. Obrigado, com isso, eu gostaria de encerrar o nosso evento de hoje. Agradeço a presença de todos, por mais uma vez tomarem aí um tempo do seu dia para acompanhar essa atividade. As plataformas virtuais do Select USA vão continuar acontecendo. Na próxima semana, nós devemos lançar aí a nossa rodada de webinars setoriais, onde nós traremos entes da indústria para conversar sobre as tendências em áreas específicas. Então, no meio de agosto a gente começa, vão rodar mais ou menos a cada 15, 20 dias, e entre essas atividades nós estamos aqui à disposição de todos, seja no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, ou mesmo na Embaixada em Brasília e os outros consulados, à disposição para auxiliar toda e qualquer empresa no processo de internacionalização. Agradeço aos palestrantes de hoje, ao Fábio e Mariana, representantes da Flórida no Brasil, Mariana Desani, representante da Geórgia aqui no Brasil, e também Michel de Amorim, sócio da Drummond Advisors. Muito obrigado, e nos próximos dias os senhores receberão essa apresentação, caso queiram validar algum ponto, para poderem tirar algumas dúvidas. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, André. Obrigado. Obrigada, boa noite.